Olá a todos, sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete, e trazemos mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda não viu nenhum episódio, é uma série que a gente traz especialistas, diretores, CEOs, CFOs que têm alguma relação com esse universo das fintechs brasileiras. E hoje a gente tem mais um bate-papo para lá de especial com Johannes Guimelin, ele que é diretor da Prime Cap, e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre ele, como ele chegou nesse universo, e, claro, contar para a gente todos os detalhes sobre a Prime Cap. Olá, Johannes, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você. Opa, o prazer é todo nosso. E para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é você e até esse cenário que você chegou hoje na Prime Cap. Bom, falar um pouco. É meio ruim ficar falando da gente mesmo, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é, como você disse, meu nome é Johannes, tenho 40 anos de idade, eu fui criado aí no mercado financeiro, tá? Tenho esse nome difícil porque sou filho de alemão, filho de imigrante alemão, com brasileira, então é óbvio, né, que o filho ia vir com o nome alemão. Mas voltando à parte profissional, fui criado no mercado financeiro, entrei no mercado financeiro com 20 anos de idade, comecei em bancos de primeira linha, comecei no Unibanco, que virou Itaú, depois fui para o Real, que virou Santander, então eu falo brincando aí que eu fechei os dois bancos, né? Hoje não existem mais, a gente começa a ver que a gente está ficando velho, né? Bom, e nessa jornada aí de aproximadamente aí 11 anos, quase 12 aí de banco, eu sempre fui na parte de relacionamento comercial PJ, né, com pessoa jurídica. Então, eu vivenciei ali ao longo dessa jornada, desde, ó, desculpa o barulho, tá? Eu estou em casa aqui. Desde empresas do setor de varejo até o middle market, tá? Então, todos os tipos de setores que você pode imaginar, eu tive ali sobre análise e gestão aí de carteiras, tá? Então, aprendi bastante banco, né, entendi, vivenciei ali muitas dores e conquistas com bastantes empresários ali, financiamos bastante projetos. Então, ao longo desse tempo, eu, por vivenciar e conviver com bastante empresários, comecei a pegar amor pelo empreendedorismo, né? Então, chegou um momento na minha vida que eu pensei em empreender. Então, saí, larguei a vida de bancário, apesar de eu adorar, gostava bastante, mas eu larguei a vida de bancário e passei a empreender, tá? Bom, aí eu comecei a investir em pequenos negócios, empreendi em setores diferentes, e aí eu comecei a entender como funcionava de fato ali o lado do empreendedor e suas necessidades, né? Que é completamente diferente da vida de um CLT. Sem entender a vida do empresário de fato, né, na pele. E a gente começa a mapear, entender o quão desafiador que é e suas dificuldades. Tá? Então, o investidor, principalmente no Brasil, desculpa, o empreendedor, principalmente no Brasil, ele realmente coloca a pele dele em risco, né? Porque empreender no Brasil não é fácil. Não é tão simples como em outros países aí, como você vê lá fora, países de primeiro mundo, onde existem algumas facilidades. Aqui não, aqui existem muitas dificuldades. Aqui, infelizmente, o Estado ele não colabora tanto com o empreendedor, entre outras, né? A parte do judiciário também, com trabalhistas, coisas, bem que melhorou muito do que era no meu tempo lá, quando eu estava começando a empreender. Bom, em paralelo, aí depois de ter empreendido, vendia as minhas empresas pequenas, mas eu gosto de falar que elas tiveram sucesso, porque elas não foram feitas para serem grandes, elas eram realmente feitas para serem pequenas, e aí eu passei a virar assessor de investimento, bateu aquela saudade do mercado financeiro, e eu comecei a trabalhar como assessor de investimento, numa corretora grande. Bom, e aí um momento da minha vida eu falei, eu acho que eu vou colocar tudo num bolo só, né? A minha experiência aí de análise, gestão, conhecimento de vários setores, empreendedor, investimento em pequenos negócios e assessoria de investimento. E aí nasceu a ideia de fazer a Prime Cap. Bom, a Prime Cap, ela nasceu justamente com esse DNA de
poder juntar tudo num bolo só, ajudar a assessorar investidores a investirem em pequenas empresas, em startups, e ajudar startups a conseguirem investimento para realizar os seus projetos e investidores, sócios que pudessem agregar no seu negócio. Né? Então, foi aí que nasceu a Prime Cap. E aí, se você permitir, a gente pode começar falando da Prime Cap. Claro, é aí que eu ia entrar, né? Você já se apresentou, agora você pode apresentar a Prime Cap para a gente, por favor. Legal. Então, a Prime Cap, ela nasceu... Quando eu comecei a construir, idealizar a Prime Cap, a primeira coisa que a gente faz é estudar os nossos concorrentes, aqueles players que já estão no mercado. E pensei, você sempre quer fazer diferente, né? Então, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer diferente? Mas é um pouco difícil você empreender de forma diferente quando você trabalha dentro de uma norma, numa regularização como da CVM. Então, a Prime Cap é uma empresa regulada pela CVM. Quando você trabalha numa empresa regulada, você tem que seguir as normas do regulador, né? Então, não tem como fugir. Todos, de certa forma, fazem a mesma coisa, né? O que diferencia, claro, o serviço, o atendimento, tecnologia, mas todos têm que fazer a mesma coisa. Então, eu pensei, poxa, é um desafio, como fazer diferente? E ali, é claro que eu falei, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trazer uma figura, um agente do mercado para esse jogo, que ele não estava, que é o assessor de investimento. Como eu fui assessor de investimento, então a Prime Cap nasceu com esse viés, né, trazendo esse tipo de profissional para esse mercado. Então, a Prime Cap, ela nasceu praticamente dentro de um escritório de assessores de investimento. Tá? Então, em 2022, ano passado, foi um ano de POC, né? Um ano onde a gente realmente transformou um escritório de assessoria no nosso laboratório. Então, eu simplesmente, de verdade, a minha cadeira fica no meio deles. Então, eu sento numa mesa dentro de um escritório de assessores de investimento. Né? Com muito custo, eu consegui convencer um escritório a fazer parte desse projeto. Né? Eu bati em algumas portas, até que realmente um escritório comprou a ideia da Prime Cap e falou, pô, Johannes, vamos junto, gostei, eu acho que realmente faz sentido a gente trazer esse tipo de ativo no mundo dos assessores de investimento, que é o startups. Né? E aí a Prime Cap nasceu dentro de um escritório de assessor de investimento, justamente para poder entender como a gente consegue encaixar o equity crowdfunding com o trabalho do assessor de investimento. Bom, 2022 foi um ano inteiro de aprendizado, de testes, e aí a gente chegou finalmente aí na fórmula, né, de como atuar dessa forma. Criamos uma nova tecnologia, trazendo, né, para dentro da Prime Cap o assessor e o escritório, de forma que ele fique confortável e consiga administrar e gerenciar ali os seus investidores lá dentro, que essa é uma grande preocupação do assessor, né, que é assessorar, né, então, para isso, você tem que criar todo um ambiente de forma que ele consiga, de fato, acompanhar o seu cliente, o seu investidor, né, e assessorá-lo. A gente criou também a parte educacional, né, então foi identificado que realmente era necessário educar o assessor de investimento para que ele possa compartilhar o conhecimento com os seus investidores. Então, a Prime Cap, ela atuou forte nesse mercado, nessa área educacional, né, porque a gente sabe que se a gente convencer o assessor de que faz total sentido investir em startups, ele compartilha esse conhecimento dele com os seus clientes, com seus investidores. Então, essa é a Prime Cap, né? Foi assim que ela iniciou suas atividades na área de equity crowdfunding. Por que eu falo área de equity crowdfunding? Porque a Prime Cap ela tem um outro braço, tá? O outro braço é o braço de advisory, onde a gente assessora startups a captarem no mercado, mas não dentro do equity crowdfunding, com relacionamentos de VCs, com fundos, tanto VC puro quanto os corporates, tá? Então, hoje a Prime Cap, nesse segundo braço, ela se relaciona com mais de 100 fundos, ou seja, com mais de 100 gestores. A Prime Cap, ela mapeou as teses
os desejos, os cheques, o modus operandi de cada um desses fundos. E aí a gente colocou todas essas informações dentro de um sistema próprio. E nesse sistema, quando a gente recebe alguma startup no nosso pipe, a gente coloca essa startup no sistema e o sistema acusa e mostra para nós quantos fundos vestem ela como tese. Então, dessa forma, a gente consegue planejar um roadshow para essa startup e aí a gente apresenta essa startup para todos esses fundos. Que a gente sabe que hoje uma startup, um founder, ele não tem esse conhecimento. Se ele for atrás de investimento, muitas vezes ele não sabe nem por onde começar, com quem falar. E a gente centralizou essas informações com a gente. Então, quando uma startup nos procura, a gente sabe exatamente para quem apresentar, para quem mostrar a solução dele. Tá? É o que a gente fala para a startup. A gente não faz o gol, que não é a gente que assina um cheque, mas a gente põe você na cara do gol. Né? Quem faz o gol mesmo é o próprio founder. Então é isso. Então a PrimeCap, falando de uma forma geral, tá? A gente consegue, de fato, ajudar a startup a captar investimento no mercado, seja através de captação privada, que é esse braço advisory com fundos, seja através de ofertas públicas, dentro da nossa plataforma de equity crowdfunding. Muito bacana. O que achei legal é essa sua pluralidade na carreira, né? Então você falou, pô, atuei no mercado financeiro tradicional, atuei em grandes bancos, atuei no braço mais empreendedor. E hoje você está tendo esse grande relacionamento com as startups, né? Como é que foi toda essa transição de carreira? Como é que foi para você o processo? Porque tem muitas pessoas que estão cada vez mais vendo isso, né? Pô, não sei se meu cargo está garantido nessa grande empresa, ou alguns jovens se formando já falam, já queria partir direto para startup. Então, nessa sua vivência, que aprendizado você pode deixar para o pessoal? Olha, primeiro que posso dizer que a PrimeCap é uma startup também, né? Então, eu também eu sinto na pele o que é ser um empreendedor de startup. Mas o que me fascina bastante no mercado de startups é viciante quando você entra nesse braço. Ele apesar de ser mercado financeiro, na área que eu atuo, né, que é justamente a área de investimento, só que é um outro planeta. É outro mundo, foge bastante daquela prateleira tradicional que você encontra em corretoras e bancos. Então, primeiro que cada caso é um caso, são ideias novas, são produtos disruptivos, serviços disruptivos, então tem hora que você fala, meu, esse cara é maluco, passa-se 2 anos, você fala, nossa, o cara é um gênio, então, porque o que diferencia o maluco do gênio é o sucesso, né? Então, e a gente é bombardeado de inovação por inovações o tempo todo, né? Então, eu me sinto muito privilegiado em poder trabalhar nessa área, porque eu sou alimentado de novidades o tempo todo. Né? Eu tenho 40 anos de idade, como eu falei para vocês aqui, e chegou um momento da minha vida, quando eu estava com 35, eu já estava me sentindo velho. Porque eu sou daquele tempo que, para ligar para alguém, eu pegava uma ficha, botava no orelhão na rua e ligava. Né? Quando eu era criança, era assim. Depois eu vi o pager, depois veio o celular, depois veio. Então, assim, eu vivi esse nascer da tecnologia, da internet, e as coisas antes evoluíam numa velocidade muito inferior à velocidade de hoje. Então, você vê, há 2 anos atrás, criar uma tecnologia, 2 anos depois, ela já está em desuso. Então, hoje, a velocidade da inovação, a velocidade da pesquisa, da criação, ela é muito, muito rápida. Tá? E se você não tiver antenado, você realmente fica para trás. Então, eu me sinto muito privilegiado por estar acompanhando e sempre falando com startups, e eu dificilmente vou largar esse mercado, porque se eu ficar fora, eu acho que eu vou ficar para trás. Né? Então, e por estar dentro, e por estar vivendo e acompanhando N projetos de startups, também existe para mim uma oportunidade enorme, porque é claro que se a gente identificar alguma startup que a gente acredita muito e ela precisa, de fato, um investimento, por que não a gente investir?
né? Então, por isso que a gente se sente muito privilegiado em poder acompanhar e trabalhar com startups hoje no mercado. Muito bom. E um outro ponto que eu achei também bem legal da sua fala para a gente trazer aqui é essa questão do... Você tem um banco de parceiros muito interessante. Se a gente for ver o mercado financeiro tradicional, o mercado bancário, tinha lá sempre aquela legião de gerentes, funcionários. E alguns anos, quase já algumas décadas, né, a gente vê uma necessidade de reposicionamento, agências físicas fechando, o pessoal indo para a conta digital, e aí a gente vê vários ex-gerentes, ex-funcionários de bancos indo para essa linha do agente autônomo de investimento. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê também agora um crescimento gigantesco desse tipo de profissional. E pelo que você falou, você encontrou um oceano azul para esse pessoal, trazendo o equity crowdfunding, trazendo esse universo de startups para os escritórios. Como é que está essa relação? Os agentes, os escritórios estão aceitando, estão entendendo? Comenta um pouquinho para a gente sobre esse processo. A gente... agora o mercado está muito bom para nós, tá? Porque, vamos lá, só para vocês, quem está nos ouvindo aí, entender como que funciona o ofício do assessor de investimento. Então, aquele profissional, o bancário, ele tem um conforto muito maior, porque ele é um assalariado, né? Então, ele recebe lá o seu salário todo dia 5, e recebe o seu bônus, né? E alguns, cada banco é um banco, mas ele tem ali um certo conforto, fora vale disso, vale daquilo, né? Então, ele tem uma vida mais confortável, claro que tem sua pressão de metas, mas é uma vida mais confortável. O assessor de investimento, ele não tem salário, ele não tem fixo, ele é quase, eu gosto de falar que ele é um mini, ele não deixa de ser um empreendedor também, ele é um mini empresário. Tá? Então, ele está simplesmente 100% no risco e ele vive de comissionamento, 100%. Tá? Então, o assessor, primeiro que quando ele mergulha, ele sai desse mundo de CLT e passa a atuar como assessor, ele já tem esse baque, esse choque de realidade, de que ele não tem aquela pressão da meta da instituição em cima dele, que paga salário para ele, mas ele tem aquela pressão interna que ele tem que pagar as contas dele. Então, ele realmente começa a correr atrás ali, formar carteira e agregar o máximo de investidores possíveis dentro da sua carteira de clientes. Mas o que acontece? Os produtos mais rentáveis no mercado financeiro, os que pagam mais, vamos dizer assim, comissão para esse tipo de profissional, são os mercados de renda variável. Tá? Então, aquele investidor que gosta de investir, comprar, vender em bolsa, ele é um bom cliente para esse profissional. Aquele investidor que ele gosta de também investir dinheiro em fundos de investimento, também é um bom investidor, é um bom cliente para esse profissional. Já aquele que gosta de tesouro e renda fixa, esse já é um cliente que não traz muito retorno para o assessor, para o assessor de investimento. E com a Selic atual alta, estamos falando de uma Selic aí nesse momento que a gente está conversando, a 13,75, está realmente atrativo para os investidores deixar o dinheiro sem risco, rendendo a 13,75 ao ano. Por que eu vou correr risco se eu estou ganhando 13,75 ao ano? Poxa, então o assessor, põe meu dinheiro todo aí na renda fixa. Aí o assessor fala, meu Deus do céu, tá bom, claro, ele vai fazer o que é melhor para o cliente dele, mas ele, automaticamente, ele vai sentir na pele, vai sentir no bolso esse impacto. Quando a gente apresenta a Prime Cap e essa solução, esse ativo que é a startup, primeiro que a gente não concorre com o Selic, tá? Por quê? Porque investir em empreendedorismo, independente se a Selic está baixa ou está alta, ela faz muito sentido quando trata-se de startups com alto poder de escalabilidade. Por quê? Eu não conheço ativo nenhum no mercado que tem o poder de multiplicar o dinheiro de um investidor como investir em uma startup na sua fase inicial. Eu estou falando aí de normal multiplicar o dinheiro do investidor com uma startup que dá certo, claro. 20, 30, 40. Já vi casos de falar de 90 vezes o dinheiro que foi investido. Num período de 4, 5 anos. É muito dinheiro. Não tem, você não vê. Tirando o Bitcoin lá atrás, hoje eu não enxergo nada que tenha esse poder de fazer. É claro que o risco é alto, né? Então a gente pode até falar depois um pouco de risco aqui, sobre investir em startup. Mas ele tem esse apelo de
poxa, esse é um ativo que pode multiplicar o meu capital. Então faz total sentido eu ter isso no meu portfólio. Apesar de eu ser um cliente conservador, por que não reservar 5, 4, 3% do meu patrimônio líquido em empreendedorismo? Porque se isso der certo, vai dar muito dinheiro para mim. Né? Então, a gente não concorre com esses produtos. Então, é completamente diferente. E para o assessor de investimento, ele recebe uma remuneração adequada, boa, para esse tipo de ativo. Tá? A gente remunera, eu gosto, eu não falo, não vou expor aqui a remuneração, mas é uma remuneração muito boa. Tá? E eu ganho aí de todos os produtos de corretora que pagam para eles. Então, assim, a gente paga uma remuneração muito boa. Então, para eles, é excelente. É uma renda extra, né? E além do trabalho que, no meu ver, apesar de eu ser estar enviesado, né? Porque eu estou trabalhando na área, mas no meu ver, é um excelente modelo de investimento, porque você realmente agrega para o Brasil. Você realmente investir em empreendedorismo agrega muito para o Brasil. Quando você investe diretamente no empreendedorismo, você gera emprego, né? Você gera consumo, você gera desenvolvimento de tecnologias nacionais. Você realmente está colocando seu dinheiro em algo que vai contribuir muito para o nosso país. É o que eu gosto de falar para os investidores. O Brasil, com a extensão continental que ele é muito ineficiente. É uma pena que eu não estou com esses números aqui. Eu peguei um estagiário meu aqui, pedi para ele levantar, a gente estava brincando com os números, mas a gente pegou um país como Inglaterra, Alemanha, Israel, viu a sua área, faça esse exercício quem estiver ouvindo, tá? Pega o tamanho desses países e vê quantos quilômetros quadrados eles possuem. E aí você vê o quanto de PIB eles geram. Aí você vai ver o quanto de PIB por quilômetro quadrado ele gera. Aí você vê a eficiência territorial daquele país. Se você pega um país como a Inglaterra, que na nossa conta ali ficou em primeiro lugar, se você fizesse essa eficiência e colocasse no Brasil, meu Deus do céu. Né? Então a gente precisa de muito território para poder gerar riqueza, porque a gente está muito acostumado com commodity, a gente gosta de exportar soja, álcool, carne. Então, para tudo isso, né, exige muito território. Enquanto que empresas lá fora, dentro de um escritório, eles vendem tecnologia para o mundo inteiro. Né? Então, isso gera muita riqueza para o país. Então, é isso que a gente busca. Por isso que a gente gosta de incentivar esse tipo de investimento para startups brasileiras aqui no Brasil. E lembrando que a gente só trabalha com startups brasileiras. Tá? Bom, é isso. Então, já estava até fugindo. De fato, a gente realmente ajuda e está um momento muito bom para o assessor de investimento se conectar com a PrimeCap. É uma excelente oportunidade, até mesmo para poder não só agregar um portfólio, agregar um ativo importantíssimo e de qualidade no portfólio dos seus investidores, como também aumentar e melhorar a sua renda aí como assessor de investimento. Excelente. E um último tópico que eu queria trazer para você comentar um pouquinho para a gente vai bem nessa linha que você até levantou a bola do risco. Eu queria saber um pouco mais da operação para o investidor que queira investir nessas startups. É para qualquer um? Qual que é o valor mínimo? Qual que é o nível de risco? Então, passa um pouquinho para quem está interessado nesse modelo. Bom, investir em startup através da PrimeCap é muito simples. Tá? Não necessariamente você vai precisar de um assessor. Caso você não tenha um assessor vinculado à PrimeCap, você pode entrar lá no primecap.com.br e abrir o seu cadastro. Quando você abre um cadastro ali na PrimeCap, você vai encontrar ali uma startup captando na prateleira, né, se ofertando ali publicamente para os investidores. Lembrando que todas as startups que passam pela PrimeCap, elas passam por um filtro muito fino. Tá? A gente tem um processo de análise bem criterioso, a gente não aprova qualquer startup. Tá? Então, essa startup, ela passa pelo nosso filtro, a gente faz diligência dela, a gente vê a parte fiscal, contábil, jurídico. Se a gente identificar que é um bom negócio e que ela não tem problema nenhum, aí sim a gente aprova para poder captar com a gente, tá? Tanto na parte de crowdfunding quanto na parte através com os fundos do advisor que eu te falei. Bom, então o investidor, ele vai lá, abre o cadastro dele na PrimeCap e automaticamente ele está vigente, ele está apto a poder investir. Bom, tudo é 100% online. É muito fácil.
Ele vai ter acesso a todas as informações da startup ali numa página, ele vai ver tudo sobre ela, vai poder ver vídeo, vai poder ler documentos, vai poder ver o histórico, números, histórico de faturamento, tudo. A gente coloca tudo lá de forma que ele consiga tomar a decisão dele só com aqueles documentos, tá? Outra segurança e conforto que a gente traz para os investidores é o contrato. Tá? Ele não precisa se preocupar juridicamente, meu Deus, como que eu vou assinar um contrato com a startup? Como tem que ser esse contrato? Não, a gente já tem um padrão de contrato pronto. E assim que ele clica em investir e coloca o valor, esse contrato é construído automaticamente e enviado para ele para assinar digitalmente, tanto ele quanto a startup. E aí as partes assinam e aí faz o investimento. Tá? Bom, como que funciona esse contrato? Tá? É um contrato de mútuo conversível em ações. Nossa senhora, que nome é esse? O que significa isso, né? O que significa isso? Significa que quando você investe numa startup, a startup vai ter uma dívida com você, tá? E qual é a dívida? Como que ela paga essa dívida? Ela tem um compromisso de, em até 5 anos, deixar de ser uma empresa limitada, virar uma empresa SA e pagar o seu investidor com ações, tá? Então, esse é o compromisso e essa é a dívida que ela tem com você, que ela tem até 5 anos para isso. Por que 5 anos? Porque é o tempo natural de uma empresa que está no seu estágio inicial alcançar uma fase de amadurecimento. Tá? Então, é normal, 5 anos é normal. Qualquer um que está nos ouvindo aqui que abriu uma empresa sabe que é necessário aproximadamente 5 anos para você se estabilizar. E por que eu não entro no contrato social quando eu invisto? Porque o risco jurídico é muito grande. Você entrar no contrato social de uma empresa pequena, você está correndo risco jurídico. Se essa empresa pequena vir a quebrar, vir a mandar alguém embora, tiver processo trabalhista, isso reflete e contamina o investidor. Portanto, para evitar isso e blindar ao máximo o investidor, cria-se esse contrato de mútuo, onde ele assiste a empresa crescer de fora do contrato social, e esse contrato garante a ele o direito de participação futura, ou seja, lá na frente, quando aquela empresa chegar no certo tamanho, ela vai virar uma SA e vai me dar as ações. As ações no valor que eu comprei naquele momento que eu investi. Né? Então, isso traz segurança para o investidor e um conforto muito grande. Tá? Bom, mas eu tenho que esperar 5 anos para ela virar uma SA? Ela pode vir antes. Ela pode virar antes, tá? Um empreendedor, ele tem o direito de virar uma SA antes. E quando que isso acontece? Vamos dizer que vamos dizer que a startup foi um sucesso, ela cresceu super rápido e está com bastante dinheiro no caixa. E o empreendedor, ele quer tirar lucro, ele quer tirar participação no lucro. Ele não pode tirar participação no lucro se ele não virar uma SA, porque ele tem que dividir o lucro com seus sócios. Então, poxa, o Prime Cap, estou com bastante dinheiro no caixa aqui, acho que faz sentido tirar lucro. Então, vira uma SA, dá as ações para os seus sócios. E aí você compartilha, você tira o seu lucro e dá a parte proporcional aos seus sócios investidores. E assim, ele vira uma SA antes. Ou, se antes do período de 5 anos, ele bater um certo volume de faturamento, que isso é colocado em contrato. Cada caso é um caso. Tá? Então, vamos dizer que numa startup X, está lá no contrato, que se ele tiver 1 milhão de faturamento no mês, ele vai ter que virar automaticamente uma SA. Assim que ele bater 1 milhão de faturamento no mês, ele vai lá e vira uma SA. Isso pode acontecer antes de 5 anos também. Bom, esse é o modelo de contrato, tá, que você assina através da Prime Cap. Riscos de se investir numa startup são os maiores possíveis, tá? Nossa, Ivan, aí como é que você me vende assim? A gente é bem transparente. Investir em startup é de alto risco. São 3 pilares que eu gosto de deixar. No rodapé, se você entrar no primecap.com.br, você vai encontrar lá aviso de riscos no rodapé, e aí você vai conseguir ter acesso a todo tipo de risco. Mas eu vou te falar aqui os 3 principais pilares que você tem que avaliar qualquer ativo que você investe no mercado financeiro, e para startup não é diferente. Primeiro pilar, perda de capital. Existe risco? Total. 80% das empresas morrem até o seu 3º ano. Startup não está diferente disso. Tá? Isso não é exclusividade do Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Tá? Então, se a empresa quebrar, eu perco todo o meu investimento? Sim, vira pó. Tá? Então, esse é o primeiro risco. Segundo risco, que a gente gosta de falar de prazo, é de longo prazo. A gente está falando de 5 anos. Então, se você não
se você tiver que contar com o seu dinheiro antes disso, melhor você não investir na startup, porque esse dinheiro vai ficar com ela. E o período de retorno é o que eu te falei, 5 anos. Então é de longo prazo. Terceiro, e não menos importante, liquidez. Né? Então, ele é um ativo que não tem liquidez. Você não vai conseguir se desfazer desse ativo tão facilmente. Tá? Porém, né, nessa pauta, a CVM apontou agora, no ano passado, a CVM ela atualizou a norma de equity crowdfunding, e ela já está apontando para um mercado secundário. Que maravilha, isso aí você não sabe a felicidade que trouxe para nós. Então, já existe um concorrente da PrimeCap que está fazendo um projeto junto com a CVM, que a gente chama de Sandbox, onde ele está criando um mercado secundário. Tudo indica que está sendo feito com tecnologia blockchain, onde esses contratos que eu falei para vocês vão ser tokenizados, vão virar um token, e você vai poder comprar e vender no balcão eletrônico. Então, a gente vai poder comprar e vender pedacinhos de startup aí no balcão eletrônico. Futuramente, já, no futuro bem próximo, aí a gente acredita que isso vai acontecer. E aí vai ser fantástico, né? Porque aí você vai ganhar liquidez e você vai poder entrar em outras startups, que às vezes você perdeu a oportunidade de entrar numa oferta, num que a gente chama de IPO, não é um IPO, mas é como se fosse um mini IPO, mas você vai poder entrar no mercado secundário. Ou você vai poder também se desfazer do seu ativo, poder ganhar liquidez. Então, e aí vai tomar outra proporcionalidade. Tá? Então, esses são os riscos e esse é o contrato quando você investe em startup. Para mim, meia hora é pouco, viu, Vitor? Para mim, Pois é, a gente fica vai... 2 horas falando aqui, meu. Pois é. Mas acho que esse último ponto é muito importante. Sempre falo para o investidor, para quem está interessado em startups, para quem quer potencializar o seu dinheiro, ir atrás da educação financeira. Infelizmente, a gente vê muita gente prometendo altos retornos e põe lá no disclaimer, sem risco. E como você bem apontou, isso não existe. A boa e velho tripé, né? Risco, retorno e liquidez. Então, pessoal, sempre vá atrás disso. A gente está falando de algo que a CVM está regulamentando, está atualizando, está trazendo, entre aspas, essa bolsa de valores de startups. Então, vai ser muito interessante. E como você disse, né, meia hora é pouco, mas eu queria agora que você trouxesse uma consideração final, falando a vantagem desse investidor começar a olhar para isso, a vantagem da startup também atrás, e também no finalzinho deixar as redes sociais, o site, para quem efetivamente se interessar e quiser abrir uma conta e aproveitar as soluções oferecidas pela PrimeCap. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro que, na minha opinião, é indiscutível. Tá? Você tem que ter no seu portfólio de investimento economia real. Investir diretamente em empresas. Tá? E, no meu ver, startups. Que a gente está falando que o mercado do futuro são as startups de hoje. Tá? E foi o que eu falei durante aí a nossa gravação, que as coisas mudam muito rápido, as tecnologias estão vindo de forma rápida e escalável, né? Você vê empresas pequenas dominando o mercado muito rápido hoje em dia. Tá? E hoje as oportunidades de se investir em startups, né, são enormes. Tá? Antigamente não existia isso. Antigamente só investia em startup quem tinha muito dinheiro ou fundos. Tá? Hoje, através da PrimeCap, esse tipo de investimento é democrático. Você consegue investir em startups através da PrimeCap a partir de R$1.000. Então, onde você não encontra isso? Que empresa que você vai conseguir investir R$1.000? Então, através de nós, você consegue, a partir de R$1.000, investir em startups. Então, a gente está democratizando esse tipo de investimento, a gente está incentivando o empreendedorismo no Brasil e o desenvolvimento de novas tecnologias. Além de você estar colocando no seu portfólio uma oportunidade enorme de ganho de capital, se ela vir a dar certo, você também está ajudando bastante o empreendedorismo no Brasil. Voltando àquele assunto que eu falei da Inglaterra, a Inglaterra hoje é a maior, vamos falar assim, coletora de investimento através de equity crowdfunding para startups. Tá? Mas é claro, espero que um dia, até se Deus quiser, aí alguém da política está nos ouvindo, mas lá existe um incentivo para isso. Né? O governo britânico, ele permite que o investidor que investe em startups, ele possa abater parte do investimento no seu imposto de renda. Por quê? Para poder incentivar esse tipo de investimento em empreendedorismo, incentivar, colocar o dinheiro privado em tecnologias nacionais. Não é à toa hoje que a Inglaterra
tem aquele quilômetro quadrado mais eficiente. Tá? Então, se a gente pensar dessa forma, faz total sentido a gente investir. Abrir uma conta na PrimeCap não tem custo, tá? Basta você ir lá fazer o cadastro. Sempre vai aparecer novidades, você vai ser avisado dessas startups que estão ofertando, e você pode investir a partir de R$1.000. Tá? Então, para você abrir sua conta, primecap.com.br, pode seguir a gente também no Instagram, primecap_investimentos. E é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido, né, o que é investir em startup. E acredite, não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo. Apesar de ser, eu sei que as pessoas ficam, será? Porque é novidade. Mas não tem nada de complexo, não tem entrelinhas. A gente é muito claro. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer a gente sanar essa dúvida. E uma dica que eu sempre dou para o pessoal, pô, assistir a live, assistir a gravação, ainda ficou meio obscuro, pô, aproveita que o cadastro é gratuito, faz um test drive. A gente sempre fez isso com carros, então vai lá, conhece a plataforma. E o Hannes acabou de falar que, pô, com R$1.000 já dá para começar a investir. Então é uma boa forma quebrar essa inércia que a gente sempre tem. Johannes, em nome da Finquete, queria agradecer, reforço para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, siga as redes sociais, eles também trazem muitos conteúdos, tem todo esse viés de educação financeira, e, como ele disse, deixa as portas abertas também, caso tenham outras dúvidas. Agradeço a todos, se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes, e até o próximo bate-papo. Muito obrigado, Johannes, muito obrigado a todos. Obrigado, Vitor, obrigado a todos.